Olá, tudo bem? Eu me chamo Júlia e eu tenho um recado. Eu não, né? Alguém literalmente de outro planeta tem um recado pra você acompanhar o canal amanhã. Vai ser um negócio bem diferente. Então, ouça o recado, é muito importante. Até mais. Olá, humanos, eu vim em paz. Só vim pedir uma coisinha. Se inscreve no canal do Jarvis em Entrevista e ative o sininho das notificações para que todo vídeo novo que ele postar você recebe. Se você não fizer isso, tem consequência. Eu vou vir em seu sonho fazer uma visita. Vou levar você comigo e exterminar toda a sua família. Então, o que você tá esperando, hein? Corre lá. Quinta-feira eu estou de volta. Então, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Humano. Muito bem, nós estamos de volta nesse nosso bate-papo de hoje. Eu converso aqui com o Luciano Vidotto, ele que é bacharel em Direito, ele que é tradutor da revista UFO e também microempreendedor em Colorado. Luciano, a gente falava e acabamos divergindo um pouquinho, mas voltando no nosso bloco anterior, como que você chega na revista UFO? Você falou que despertou um interesse ali por meados de 2012, como é que é essa trajetória? Sim, aí eu decidi saber a fundo a respeito do tema. Sim. Né, porque estava diretamente envolvido com o calendário maia e com as visitas extraterrestres da Península do Yucatán, também do Peru. Aí eu fiquei sabendo, eu fiz uma pesquisa rápida na internet e descobri a revista UFO. Certo, você não conhecia então? Não conhecia, eu fiz uma pesquisa rápida na internet e fiquei sabendo da revista UFO. Vi um pouco da história da revista e também conheci Ademar José Gevaerd, que é o diretor, chefe executivo da revista UFO e editor também e presidente do CBPDV, Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores. E que ele estaria fazendo uma palestra na Casa Saint-Germain, em São Paulo, em frente ao Campo de Marte. Pô, bacana. Aí fiquei sabendo da data, da hora. Do evento, que do ia evento. acontecer, todos os dados. Peguei o busão, troquei uma ideia com o meu pai, falei, olha, estou indo. Sim. Tchau. Peguei o busão, parti São Paulo, desci na Barra Funda, peguei o metrô, né? E um táxi e fui lá na Fraternidade de Saint-Germain. Lá estava Ademar José Gevaerd, lá estava Marco Antônio Petit, também, e Inajar Antônio Kurovski, o Tony Kurovski, que é o chefe do grupo de análise de imagens da revista UFO e do CBPDV. A revista, nessa época, já tinha em torno de 30 anos de publicação, já que ela já era publicada. Sim, porque foi em 2012, certo, né? E ela já, assim, ela é voltada toda para esse tema. Única e exclusivamente sobre esse tema. Ela está aí em veiculação há 40 anos quase, ininterruptamente. É a única no planeta. Funciona desse jeito. Funciona e aí desse jeito. você se apresentou para toda essa galera aí? Apresentei pro Gevaerd, cheguei pro Gevaerd com a cara e coragem, me apresentei para ele, me apresentei para o Tony, certo, Petit, né? Falei que estava interessado em colaborar de alguma maneira, que eu falava inglês, sabia um pouco de inglês. É que você já tinha uma fluência nossa, você morou Sim. tantos anos lá, Sim, né? lá, mas havia estudado aqui com a Vandelina Machado certo, de Oliveira Trindade Lopes, com a Fátima Aguiar e com a Mara Dias. 3 professores. E também certo, fiz um curso de 1 ano no CCA, no Centro Cultural Anglo-Americano em Presidente Prudente, com o Michael, um professor de Michigan. E você falando, o inglês é importante porque é a língua onde estão a maioria dos documentos nessa área aí estão em inglês, né? Exato. Também tem muita coisa em inglês, mas o fenômeno UFO ele é abrangente no planeta todo. Mas
tudo gira, vai e acaba virando um documentário em inglês onde tem a maior publicidade, a maior vinculação. Exato, o alcance talvez seja maior, né, até pela língua inglesa. Isso. Agora, desse interesse em trabalhar com a revista, os fatos vão se multiplicando, as observações, fala-se muito sobre o contato com os OVNIs, para a gente trazer para o nosso, vamos dizer assim, para o pessoal que tem mais acesso, a gente vai conhecer a série de ficção científica aí dos anos 50, 60, os americanos. Sim. O filme Os Contatos Imediatos do Terceiro Grau do Spielberg vai trazer bem uma ideia talvez mais real para a gente. A coisa é mais ou menos nesse naipe aí, Luciano? Está ficando desse naipe. O que a gente pensava ser uma mera teoria da conspiração, uma ficção, né, acabou virando realidade. Um exemplo clássico é o comunicador do Capitão Kirk. Certo. Da Enterprise. Né, que acabou virando, exato, Jornada nas Estrelas, que acabou virando o telefone celular. Sim. Né? Não teletransporta. Ainda não. Né? Mas com a tecnologia da engenharia reversa, é possível que num futuro isso será possível. Quer dizer, vocês entendem assim que esses grandes avanços tecnológicos que nós temos vêm dessa tecnologia alienígena? Seria uma tecnologia alienígena? A minha opinião, pelo tudo que eu venho vendo desde 2012, não tem como. Né? E não pode deixar de lado, quando se fala em engenharia reversa, Roswell. É isso que eu ia chegar com você, porque não vou dizer que seja o boom, mas é o marco zero, vamos dizer, da ufologia, seria o caso de 1947 em Roswell? Isso, julho de 1947. Né? Mas para explicar o Roswell eu tenho que voltar um pouquinho, um mês antes. Tá? Hoje é dia 25 de junho, certo? Dia 24 de junho é o Dia Internacional do Disco Voador. Isso, e é um marco na ufologia moderna. Essa data, que é a data quando um aviador civil de nome Kenneth Arnold, fazendo um voo de reconhecimento à procura de uma aeronave caída, à procura dos destroços de uma aeronave caída perto do Monte Rainier, em Washington, D.C. Né? Tinha uma recompensa para quem encontrasse. Isso em 47? Isso em junho de 47. Né? Havia uma recompensa para quem achasse esses destroços dessa aeronave. E Kenneth Arnold pegou o tic-tac dele, alçou o voo e estava procurando. Já desistindo das buscas, ele estava manobrando para retornar, quando de repente ele viu ao longe uma pequena luz, que ele pensava ser o reflexo do sol na janela da aeronave dele. Certo. Né? Ao manobrar para poder voltar, ele foi surpreendido por 9 UFOs. Nossa. 9 discos voadores. Sim. Né? Passando por ele e indo em direção ao lado norte do Monte Rainier. Aí a surpresa é total, né? Aí a surpresa é total. Aí é o seguinte, né? Fazer o quê? Voltou, pousou, pegou, ele achou, né? Aquilo meio impossível de acontecer, porque na data não havia nenhuma aeronave. Já uma referência, na verdade. Não havia uma referência de uma aeronave em 47 que poderia se deslocar, né, naquela velocidade. E passaram por ele a milhão e foi para o lado norte do Monte Rainier. Ao chegar ao solo, ele pegou a leitura do radar e calculou a velocidade e a distância que ele estava. Ele estava quando ele viu aquele ponto que ele pensou ser um reflexo no vidro da janela da aeronave dele. Ele pegou a distância, que era mais ou menos uns 40 quilômetros, calculado, que a leitura do radar te dá essa possibilidade, essa estimativa. É cálculo matemático, né? Isso, com a distância percorrida e a velocidade. Ele pegou através da leitura e descobriu que eles tinham passado por ele, os 9 UFOs, os 9 objetos voadores não identificados, a 2.700 km por hora. Acima da velocidade do som. Mach 2, tranquilamente. Né? E não havia nenhuma aeronave na época, nem China, Rússia, que poderia ser capaz de ter esses deslocamentos tão rápido assim em tão pouco tempo. Desenvolver essa velocidade nessa condição, exato, né? Ainda mais com a tecnologia que havia naquela época. Né? Não havia como. Inclusive ele deu uma entrevista para 2 repórteres, um chamado Nolan Skiff e o outro William Beckett, do East Oregonian, aliás, de Oregon, East Oregonian, falando a respeito e tal. E foi o Skiff e o Beckett, os 2 repórteres do East Oregonian,
que cunhou o termo disco voador. Surge aí então. Aí que surge. O termo, que não existia. Não existia. O dia 24 de junho é um marco histórico na história da ufologia mundial, porque marca a era moderna das pesquisas, o início da era moderna das pesquisas aos discos voadores. Esse é o primeiro relato, vamos dizer assim, o primeiro registro. Da era moderna, o primeiro registro que fantástico feito por Kenneth Arnold naquele dia. E Roswell vai acontecer em seguida, Luciano? Roswell acontece em seguida. Inclusive, voltando um pouquinho, além de conceder a entrevista para o Nolan Skiff e para o William Beckett, do East Oregonian, um mês depois, no comecinho de julho, acho que, salvo engano, 2 de julho, Arnold concedeu uma entrevista para o Chicago Times. Certo, que já é uma imprensa maior. Uma imprensa maior, uma cidade maior de importante. educação, falando a respeito e relatou o que viu. Né? Que ele nunca tinha falado pro Skiff e pro Beckett que eram discos voadores. Certo. Mas ele relatou ao Chicago Times que pareciam como se fosse um pires ou um prato que você joga na superfície de um lago e ele bate e vai. Como se fosse uma pedra chata, que é uma brincadeira de criança. Sai quicando, né? Sai quicando, assim. Esse foi o jeito que ele encontrou para poder descrever para o Arnold, para fazer uma referência de como eles se movimentavam. E não eram discos. Sim. Tá? Eram como se fosse uma meia-lua, tá? Com uma leve protuberância na parte de dentro dessa meia-lua, como se fosse um rabicho. Uma meia-lua e um rabicho. 9. Informação. Isso é uma informação pública, foi publicada É essa uma informação informação pública, está no Chicago Times, você pode verificar na internet, está lá. Você imagina a repercussão que isso deve ter dado, né? Nossa, chegou no Pentágono, chegou em todo mundo. Inclusive Arnold requisitou às Forças Armadas dos Estados Unidos que viesse a público e para esclarecer, porque foi um fuzuê danado na época. Aí a gente já tem... E nada foi feito. E nada foi feito. Nada foi concluído, na verdade. Como se não tivesse acontecido. E aí, o caso de Roswell vai acontecer na sequência, praticamente. Isso foi dia 24 de junho. Né? Em julho, acontece o Roswell. Que é considerado um incidente, Isso. não se há um termo caso, né, que se fala, que aí o Roswell seria a queda de uma aeronave, é isso? A queda de uma aeronave alienígena, se não me engano, com 4 humanoides dentro. Que teriam sido resgatados pela Força Aérea Americana. Pela Força Aérea Americana, pelo Exército, aliás. Tinha uma base do Exército, onde a primeira pessoa destacada foi o Major Jesse Marcel, da Inteligência dos Estados Unidos. Do Exército, da base de Roswell do Exército. Que havia uma base, né? Havia uma base nessa localidade. Exato. Então ele foi, inclusive, ele era o oficial categorizado da inteligência e também participou da operação que explodiu as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, né? Dia 6 de agosto de 45, às 8h10 da manhã, explode Hiroshima, dia 9 explode Nagasaki. Não, e o curioso aí nesse caso é que no primeiro relato que é feito de Roswell, aceita-se que era um objeto voador não identificado, um UFO. E depois o Exército, as Forças Armadas vão mudar essa versão, né? Tá, aí que tá. Mudar porque passou a ser uma questão de segurança nacional. Mudou completamente o status, vamos dizer assim. Mudou completamente o status e o ambiente ficou pesado porque usaram, né, a palavra bem certa é essa, usaram o Major Jesse Marcel como se fosse um bode expiatório. Ele acabou levando uma culpa, assumindo uma responsabilidade. Uma responsabilidade e foi chamado de mentiroso, né? Porque não foi um balão meteorológico, como mostra na foto. Tá lá ele, com uma cara indignada, agachado, mostrando o que parecia ser os restos de um balão meteorológico. Que foi a alegação, que não era um OVNI, não era um UFO. Não era um UFO, era um balão mas tinha que dar uma explicação. Tinha que dar uma satisfação para a opinião pública. Exato. Aqui nos Estados Unidos a opinião pública é muito mais forte do que aqui, né? Exato. O peso, né? Exato, o peso. Inclusive, e foi uma coisa muito constrangedora. Houve o filme Roswell, que conta a história. E eu tive a felicidade e o privilégio de conhecer o neto do Major Jesse Marcel. Você conheceu a pessoa? Jesse Marcel III, ele veio numa convenção de ufologia em Curitiba. Legal. Eu tive o prazer de conhecê-lo, de conversá-lo. E ele falou, não tem nada de balão meteorológico, não. Ele confirma o que o avô disse. Confirma o que o avô disse e quer
Jesse Marcel III quer que o governo dos Estados Unidos faça um pedido de desculpas formalmente para a família Marcel. Reconheça, né, Reconheça o papel o que o erro, avô teve e restabelecer a verdade. Exato. Imagina, você é um oficial da inteligência destacado categorizado. Sim. E você é o único indicado para ir no local da queda, que é o rancho de McBrazel, ali perto, e coletar Sim. toda a fuselagem, todo o material, tudo que havia, tudo né? que havia de coletar, né, e levar para a base. Você viu tudo aquilo lá, você viu, né? Sim. E depois você tem que mudar a versão quando Mudar a versão para adequar uma necessidade. para adequar uma necessidade, digo, maior de segurança nacional, mas que a coisa está tão evidente que não vai ter como, na minha opinião, esse pedido de desculpas não acontecer. Vai acontecer. Não sei quando, mas vai e deve acontecer, porque não é justo. Bacana. Nós estamos aqui nesse bate-papo com o Luciano Vidotto, falando um pouco sobre ufologia. Nós vamos para mais um break. Eu volto já para você com o nosso terceiro e último bloco. Yeah, take a picture. Whoa. Oh, there's 4 of them now.